Olá, boa tarde. Meu nome é Tamara, né? Como a senhora já falou. Eu sou aqui do município de Jales, quero passar um pouquinho da nossa experiência, do nosso percurso, da nossa jornada, né? Nesse ano que foi tão inovador para nós, que inserimos a escola de tempo integral para os alunos maiores. Pode passar já. Para começar a minha fala, eu quero apresentar um pouquinho do meu município, né? Para quem não conhece, porque nós estamos com o Sudeste todo. Então, quem é Jales, né? Onde fica Jales? Jales é uma cidadezinha do interior de São Paulo, fica a 583 quilômetros da capital do estado. E Jales fica numa posição geográfica muito interessante, porque Jales fica na divisa do Mato Grosso do Sul e na divisa de Minas Gerais. Então, Mato Grosso do Sul está a 67 quilômetros da cidade de Aparecido do Taboado e 83 quilômetros da divisa de Minas Gerais, que é a cidade de Turama. Então, é um lugar assim bem privilegiado em relação a essa questão de estado, né? É uma cidade pequena, acolhedora. Nós somos 48 mil habitantes, quase 49 mil habitantes. E nós, na rede municipal de ensino, nós temos aproximadamente 4 mil alunos. Jales, a responsabilidade da educação do município de Jales são as EMEIs, são as escolas, a educação infantil, né, que vai de 0 até 5 anos, e o ensino fundamental de 1º a 5º ano. A parte do ensino fundamental, ciclo 2, a partir do 6º ano, é responsabilidade do Estado aqui no nosso município. Pode passar. E aí hoje eu quero falar um pouquinho, né, dessa nossa experiência de escola de tempo integral. Nós já atendemos, nós temos 8 EMEIs aqui no nosso município. E já faz um tempo que a gente atende essas crianças nas EMEIs durante o período integral. Então, as crianças da EMEI, elas são da faixa etária de 0 a 3 anos. O período de tempo integral na EMEI é aproximadamente 9 horas. Né? Então, o tempo lá da EMEI, as crianças permanecem 9 horas. Isso já vem de um tempo, a gente atende aproximadamente 1.000 crianças nessas 8 EMEIs, e o ano passado nós fomos desafiados a implementar o tempo integral para as crianças da educação infantil da pré-escola, né, com o intuito também depois de possivelmente estar expandindo isso para o ensino fundamental no ciclo 1. Antes da gente implementar, a gente levantou primeiro quais seriam as necessidades do nosso município. Onde que a gente deveria começar essa implementação? Né? Fizemos uma pesquisa, um levantamento, qual que eram as dificuldades, as necessidades do município primeiramente. E aí a gente percebeu o seguinte, que as crianças elas saíam da EMEI e de 4 a 5 anos os pais ficavam, de certa forma, assim, desatendidos em relação a essa faixa etária, porque não tinha onde deixar essas crianças. Eu vou estar falando mais para frente um pouquinho, mas nós temos algumas OSCs que atendem crianças a partir dos 6 anos, que são no período contrário de aula. Porém, de 4 a 5 anos, a gente não tinha ninguém que atendia. E para os pais era muito difícil, porque não tinha onde deixar essas crianças. Então, nós fizemos um levantamento com os pais, fizemos uma pesquisa e vimos o interesse desses pais em relação à matrícula dessas crianças de 4 anos que estariam saindo da EMEI e entrando na escola, né, indo para a unidade escolar para frequentar o pré-1, se haveria interesse pelo tempo integral. Fizemos uma análise nas escolas também, para ver se essas escolas teriam espaço físico para atender. Porque uma coisa que eu achei muito interessante quando nós fomos para Campinas foi justamente uma colocação essa colocação que foi considerada por várias pessoas que estavam na mesa, na plenária. Nós temos uma escola, nós estamos organizando uma escola em tempo integral, mas a nossa escola foi planejada para o tempo parcial. Então, a gente não tinha espaço físico para atender essas crianças na unidade escolar no período contrário. Fizemos uma reunião com os gestores, levantamos quais eram as escolas que teriam a possibilidade de atender. Então, nós não temos uma escola em tempo integral, tirando as EMEIs, nós não temos uma escola que atende as crianças a partir de 4 anos em tempo integral. O que nós temos são salas. Então, dentro de 3 unidades escolares, nós temos 3 salas que estão atendendo as crianças em tempo integral. E essas escolas,
são escolas que estão geograficamente em locais onde existe uma demanda manifesta, porque nós fizemos um levantamento junto com os pais, uma pesquisa para ver o interesse deles, a necessidade deles. Então, foi feito esse levantamento nos mostrou aonde estava a maior demanda, e aí nós instalamos essas 3 salas no pré-1 de tempo integral. A nossa ideia é que o ano que vem a gente possa projetar 6 salas. Então, a gente vai, essas crianças que estão no pré-1, eles vão... Essas crianças do pré-1, elas vão estar indo para o pré-2, ainda em tempo integral, e depois esses alunos que vêm da EMEI, que vão frequentar o pré-1, a gente também vai estar dando essa oportunidade deles estarem frequentando em tempo integral. Nós fizemos a política do município para atender o tempo integral, e aí colocamos uma jornada de 7 horas para as escolas. As EMEIs, elas atendem 9 horas, elas fazem esse atendimento durante 9 horas. As escolas fazem um atendimento em jornada de 7 horas. Até porque nós estamos dando um passo de cada vez, né? Na realidade, vamos devagar para ver como que a coisa vai funcionar. Pode passar. Bom, dentro da política que nós organizamos e planejamos aqui em tempo integral, as escolas que vão atender, as séries que são nosso público-alvo em atendimento nesse momento, além das EMEIs, é a educação infantil. Então, são as crianças de 4, 5 anos, do pré-1 e do pré-2. Esse ano, 4 anos, e expandindo ano que vem para o pré-2. Pode passar. E aí, nós fizemos o nosso quadro curricular. Como que a gente pensou esse quadro curricular? Bom, nós estamos dentro de uma escola, nós estamos tendo pouco espaço físico, nós temos recursos limitados, e aí eu elaborei, né, nós aqui do município elaboramos uma proposta curricular para estar atendendo essas crianças no tempo integral. E qual foi o intuito da elaboração dessa proposta? Foi nós ampliarmos os campos de experiência, o trabalho efetivo que a BNCC propõe dentro dos campos de experiência. Então, dentro dos campos de experiência, nós elencamos e organizamos oficinas para que as crianças pudessem ter situações de experimentação, vivência, interação, conhecimento, de uma forma muito mais potencializada do que eles vivem no período da manhã. É como se fossem realmente oficinas de aprendizagem. Então, aqui no quadro curricular, vocês podem observar o que está no período da manhã, e aí tem no período da tarde o projeto em tempo integral, tanto do pré-1 como do pré-2. Aí as oficinas são recreação esportiva, social e cooperativa, letramento, leitura e comunicação, ritmo, som, gestos e movimentos, a vida e a natureza, vivências, experiências e transformações. Então, a recreação e a vida e natureza são campos muito abrangentes. Então, nós colocamos 3 horas, né, semanais. E a letramento e ritmos, nós colocamos 2 horas semanais para eles estarem tendo essas vivências. Pode passar. Bom, agora eu quero falar um pouquinho de cada uma dessas oficinas, como que elas foram pensadas. Pensando na restrição do espaço, pensando nas condições que nós temos, pensando no material que nós possuímos, né? O que a gente fez? Aqui em Jales, nós seguimos o currículo paulista, a BNCC, o currículo paulista, e dentro desse currículo, a gente já tem um trabalho desenvolvido através de planners, de temas desencadeadores, de projetos no período da manhã. No período da tarde, por exemplo, dentro da oficina da recreação esportiva, social e cooperativa, nós destrinchamos todas as possibilidades, todas as maneiras de trabalhar jogos, de trabalhar brincadeiras, faz de conta, interações, movimento, como que eu posso explorar essa dimensão do movimento com o corpo com a criança. E aí eu trouxe até uma frase do Ceballos, né?
um pensamento dele que ele fala que o brincar é o principal modo de expressão da infância. É uma das atividades mais importantes que a criança constitui como sujeito de cultura. Quer dizer, tudo que eu vou ensinar para a criança, ele precisa passar pelo brincar, pela ludicidade, pela diversão, pelo experimentar, né? Então a gente trouxe, né, a gente tenta trazer nessa oficina as diversidades de jogos cooperativos, cognitivos, de construção, de interação, de parceria, emocionais, experimentações. A segunda oficina é a oficina de letramento, que não poderia faltar. Hoje a gente vive uma cultura do escrito muito próxima, muito intensa, muito abundante. A criança, né, ela tem essa oportunidade de ter esse contato com o escrito desde quando ela nasce. E essa leitura e essa comunicação é realmente trabalhar os diversos espaços, as diversas tipologias, é trabalhar a receita na receita mesmo, vamos lá, vamos fazer, vamos criar, vamos produzir, é trabalhar a carta para o autor, é trabalhar o faz de conta, a dramatização, o encantamento, a leitura por deleite, por fruição, por emoção. Então é trabalhar as diversas facetas, né, da leitura, justamente para transferir para a criança mesmo, para construir na criança esse saborear pela leitura, pela apreciação literária, pela construção do conhecimento. Pode passar. Aí a terceira oficina, a terceira oficina é uma oficina muito gostosa também, porque o som, ele está em todo lugar, né? E a oficina de musicalização, ela também vem puxar um gancho lá do campo de experiência, né, da BNCC, musicalização, os ritmos, os sons, o gesto e o movimento. Então, tudo que explora o corpo, tudo que explora a sensação, tudo que explora a sonoridade, tudo aquilo que ecoa, né, tudo aquilo que faz barulho, e o que não faz, que é o silêncio, quantos materiais nós temos ao redor da criança que fazem barulho, quantos barulhos diferentes, quantas intensidades, o reconhecimento auditivo, né, desses sons, dessa materialização, quantos tipos de brincadeiras eu posso proporcionar, eu posso oferecer, eu posso explorar com a criança. E pode passar, vamos falar da outra oficina agora. E a última oficina, a quarta oficina, é uma das mais gostosas também. Eu não sei descrever qual que é a oficina mais delícia aqui. Então, eu tenho a vida natureza, vivências, experiências e transformações. O intuito dessa oficina é realmente desenvolver experiências com as crianças. Vocês podem observar que essas fotos todas são fotos das oficinas mesmo, que eu apresentei. A maior parte das oficinas, praticamente, a maior parte das aulas acontecem fora da sala de aula, explorando todo o contexto da escola, o estacionamento, embaixo de uma árvore, explorando uma praça, os espaços vizinhos, explorando o refeitório, o pátio. A ideia é que as oficinas, elas aconteçam de forma que a criança seja transportada para fora da sala de aula e que ela possa enxergar o mundo com outros olhos. Essa oficina da arte da natureza é a oficina onde a criança vai explorar. Por exemplo, aqui tem essa atividade muito gostosa que eles fizeram do desenho na sombra, as questões da química, né, que a gente vive no nosso dia a dia, a água que não se mistura com o óleo, a transformação da composição da água com o corante, que fica a mesma cor e você não consegue desfazer as cores. Tem uma experiência aqui ao lado com a bexiga, né? A professora foi passando, é uma questão de física, ela foi passando a bexiga e o cabelinho da criança ia arrepiando, afunda, não afunda. Então, aqui, essa oficina é a oficina onde a criança tem a possibilidade de perceber a natureza mais de perto, de ter, onde a gente joga o foco, a luz na natureza, onde a criança ela vai fazer inúmeras experiências. A gente tem assim experiências incríveis para contar. E é sobre animais, sobre a decomposição de alimentos, a questão da química, né, que acontece na questão do bolo, a questão do sistema solar, tem também um módulo que a gente propõe o trabalho para o sistema solar, a construção dos planetas, do Sol. Então, quantas investigações a gente pode oferecer, proporcionar para a criança através
de coisas que estão no seu dia a dia, coisas que estão no seu contexto social e que faz parte dela, como um construtor de cultura, né? Então, todas essas oficinas, elas têm esse intuito de mostrar para a criança o seu contexto e trabalhar a sua cultura, a coisas próximas a elas, e que muitas vezes a gente fica o professor na sala de aula fica um pouco limitado de trabalhar por N razões, por razão de tempo, por razão de tantas outras coisas, né? Pode passar. Bom, isso, Tamara. E aí, você vai trabalhar essas oficinas? Como que vocês vão organizar tudo isso? Então, como que a gente organiza? Aqui nós trabalhamos muito com o Drive. Então, dentro do Drive, nós temos as pastinhas de cada um dos professores, né? E aí, cada professor tem a sua pastinha com a sua oficina. E ele precisa fazer o seu semanário. Então, a nossa avaliação, ela acontece de forma constante e ela é uma avaliação formativa, é uma avaliação contínua. É uma avaliação que não acontece no final do projeto, ela acontece no decorrer do projeto, né? No decorrer, no dia a dia. E como que isso acontece? Eu postei aqui, né, a elaboração da proposta do semanário, onde o professor ele tem as suas pastinhas, cada professor de cada escola, responsável por cada oficina, ele faz o seu semanário e coloca nessa pastinha. No semanário, ele vai colocar a data da realização da atividade, geralmente são datas semanais. Às vezes ele tem 2 aulas na semana e ele sabe que para desenvolver determinada atividade, ele precisa, às vezes, até de 2, 3 dias. 2, 3 aulas, né? Então, o semanário é justamente por isso, para ele não ter que ficar repetindo a mesma atividade durante várias semanas. Aí ele põe o nome da atividade e a intencionalidade. O que ele quer ensinar? Qual que é o propósito dele? Qual que é o objetivo? O que ele espera que a criança saia sabendo daquela aula? E aí o desenvolvimento, como ele vai desenvolver, que é o passo a passo. Os espaços, eu faço questão que ele coloque os espaços, porque o professor, ele precisa pensar no espaço. Loris Malaguzzi, ele veio trazer muito para nós essa questão do espaço como nosso terceiro educador, não é verdade? Então, o professor, ele precisa planejar o seu espaço, planejar os seus materiais, e depois eu vou falar até de um benefício que o professor do tempo integral, ele tem para isso, porque não é só você ir lá e dar uma aula, mas é você dar a aula. Então, você precisa planejar tudo isso. A reflexão, pessoal, isso é o mais, assim, gostoso de ter. Essa devolutiva é a mais importante. Então, a reflexão do professor é uma reflexão pós-aula. Porque quando ele planeja uma aula, ele tem as suas intencionalidades, os seus objetivos, o seu propósito. Mas e depois que ele aplicou? Aquela aula as crianças gostaram? Foi produtiva? As crianças aprenderam? Poxa, o que deu errado? O que deveria ter sido diferente? Onde eu poderia ter melhorado? O que poderia ter mudado? Se eu for fazer de novo, como que eu vou fazer? E aí, nessa reflexão, eles colocam as frases que as crianças falaram, porque as crianças, elas são tão cheias de encantamento e curiosidade, que eles colocam na reflexão as frases, os encantamentos, as expressões que as crianças utilizaram. Isso é muito gostoso, muito oportuno. E geralmente eles colocam foto. Tem algumas atividades que eles não conseguem fotografar. Tudo bem, mas a maioria eles fotografam. E aí, esse semanário, ele se torna o nosso portfólio, que é o nosso percurso avaliativo de todo esse processo que a gente está desenvolvendo. Porque se ele deu uma aula que ele viu que não foi legal, que não deu certo, ele coloca que não deu certo. E aí nós, como provocadores, a Jussara Hoffmann falava muito isso, né? É a ação, a reflexão para uma próxima ação. Então, se não deu certo, o que eu posso fazer para melhorar? Como que eu deveria ter feito? O que eu posso fazer de diferente? E a ideia é justamente ele reaplicar nessa nova performance para ele poder atingir esse objetivo. E o gostoso é quando ele atinge o objetivo, as crianças pedem mais. E aí o que ele faz? Ele propõe um pouco a mais. Que aí eu entro no Vygotsky também, né? A zona de desenvolvimento proximal e a zona de desenvolvimento real. Quer dizer, o que a criança sabe, o que ela pode aprender com a ajuda de um adulto e o que ela pode potencializar com a ajuda desse. E como
o adulto pode potencializar esse aprendizado a partir da sua ajuda, né? Então, esse percurso avaliativo que nós realizamos é justamente nesse intuito de aprimorar, melhorar, ampliar, avançar nas opções que nós temos. Pode passar o próximo. Bom, eu acho importante eu estar falando sobre isso, por quê? Tamara, por que vocês fizeram de 4 a 5 anos e vocês já não fizeram para o fundamental? Hoje, no nosso município, nós temos OSCs parceiras. Nós temos 2 OSCs que atendem crianças no contraturno. Então, se a criança estuda de manhã, a OSC atende à tarde. Se a criança estuda à tarde, a OSC atende de manhã. Só que as OSCs são organizações da sociedade civil, antigamente conhecidos como os projetinhos, né? Elas têm um desenvolvimento muito legal, muito bacana. Elas têm oficinas de música, de dança, de computação, oficina de karatê, oficina de judô. Agora tem uma que está com oficina de vídeo, que está ensinando as crianças como organizar e elaborar vídeos, oficinas de teatros. Então, essas OSCs, elas são muito parceiras do nosso município. E elas desenvolvem um trabalho muito bonito e muito potencial. E tem um potencial muito bom. E devido à nossa debilidade de espaço físico nas escolas, a gente fica um pouco restrito, né? O espaço nos restringe a avançar um pouco mais em relação a isso. Mas essas OSCs, elas estão, por enquanto, sanando essa demanda do tempo integral, desse período integral com essas crianças, a partir de 6 anos, tanto que eles atendem de 6 até 15, 16 anos, e eles têm oficinas para todas as idades. Então, nós do município, vendo a necessidade, essa lacuna entre os 4 e 5 anos, nós decidimos, nesse primeiro momento, atender essa lacuna. Pode passar. O professor, quem é o professor que trabalha na oficina? Bom, nós fizemos uma experiência, né? Fizemos uma experiência com os próprios professores da rede. Então, os professores que atuam nas oficinas são os professores da nossa rede. E nós ampliamos a jornada de trabalho do professor de educação física, que era de educação infantil, que era de 30 horas para 40 horas. Então, o professor de educação infantil, que tem a sala de tempo em período integral, o que ele faz? Ele pega 40 horas, então ele trabalha no período da manhã e 3 vezes na semana, ele atende as crianças no período da tarde também, através dessas oficinas, onde ele tem a oportunidade de expandir o trabalho dele, de fazer esse trabalho assim, fora da casinha mesmo, com criação, com criatividade. E o professor de educação infantil, o nosso intuito é que o professor de educação infantil pegasse essas aulas, porque ele já está lidando com esse público, né? E para esse professor de educação infantil estar pegando essas aulas, uma forma de beneficiarmos, ele tem 1/3 da carga fora da sala, que são 40 horas, então ele tem 13 horas fora da sala. E são 2 horas que ele teria com o aluno, ele tem essas 2 horas de benefício sem aluno. Ao invés de ele cumprir 27 horas com o aluno, ele cumpre 25 com o aluno e tem mais 2 horas de benefício para planejar as aulas e preparar o ambiente e o planejamento das atividades. Porque a gente sabe que tudo demanda um planejamento prévio, né? Uma organização prévia, um planejamento, uma construção, um pensar. E a gente também tem essa questão, né, do drive, do preenchimento, toda essa parte de documentação. Então, ele tem esse benefício, né? Ele fica na escola e aí ele realiza toda essa proposta de planejamento. Pode passar. E aí, para finalizar, eu acho importante falar a respeito da formação em serviço. Como são professores da rede que atuam com criança, por nós organizarmos essas oficinas, elas já são oficinas que estão dentro daquilo que a BNCC propõe para a educação infantil. Então, a gente não está saindo tão fora.
Essas oficinas, o que nós fizemos? Nós fizemos orientações aos professores, formações em serviço mesmo. Então, o professor de educação física veio falar sobre as diversas maneiras de explorar e trabalhar com a criança em relação à questão da educação física. Nós tivemos uma professora maravilhosa, que ela é de uma cidade próxima a nós, e que ela deu uma super oficina de musicalização, e nós tivemos outros profissionais que vieram agregar com seus conhecimentos, com as suas experiências, para que esses professores tivessem ideias, sugestões, e ludicidade para estar trabalhando e operando com as crianças também. Então, essa formação em serviço foi uma preocupação que nós tivemos também com os nossos professores. Eles são da rede, então isso ajudou não só o tempo integral, mas ajudou a sala de aula, que eles adoraram também. Pode passar. E assim eu encerro, né, essa minha experiência, né, essa minha fala. Nós estamos engatinhando para a questão da escola em tempo integral. Nós começamos devagar, estamos tateando, né? Mas a nossa intenção é o ano que vem ampliar, e assim progressivamente, até por uma questão de espaço físico, mas nós elencamos algumas dificuldades em relação à questão de material, à questão de transporte. Tivemos que transportar crianças de uma escola para outra, até para facilitar o acesso, pela necessidade dos pais, e tudo isso nos ajudou muito, tem nos servido de aprendizado, e é algo que a gente está caminhando com as possibilidades que nós temos, está dando certo. Para o ano que vem a gente pensa já em fazer algumas oficinas diferentes. Estamos vendo a possibilidade de o ano que vem ampliarmos para 9 horas, porque seria difícil começar já com 9 horas direto, né? Então começamos com 7, foi uma adesão boa, os pais gostaram, e o ano que vem, quem sabe, ampliar para 9 horas. Aqui tem um pouquinho de quem sou eu, né? Fiz letras, fiz pedagogia, atuo no município de Jales como coordenadora municipal da educação infantil, trabalho com formação de professores, eu também sou presidente do CMDCA, do Conselho das Crianças e do Adolescente, trabalho em parceria com as OSCs, que eu acho muito importante essa parceria, é de um benefício incrível, e sou responsável pelo tempo integral, até pelo público, né? E estou junto com o CMDCA, elaborando um plano pela primeira infância do município. Agradeço a oportunidade, agradeço por poder estar participando, pela oportunidade de estar falando do meu município. Passo a palavra para a Rosângela. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Tamara. Cumpriu o tempo, Rosângela? Sim, perfeitamente. A gente agradece muito a sua participação, a gente agradece a apresentação. A gente sabe que a escola em tempo integral, nós estamos todos aprendendo e caminhando, né? A semana passada teve uma palestra com o professor César Nunes, da Unicamp, e ele falou justamente que é importante a gente começar com a escola de tempo integral, com as crianças, né, de 4, 5 anos, que é o que vocês estão fazendo. Exatamente. Porque, segundo o professor César Nunes, a nossa educação ela já está colonizada. Então, quando a gente começa com a base, com as crianças, é um trabalho que a gente vai intensificando para os outros ciclos também, né? Então, assim, eu achei muito interessante, né, as parcerias que a escola, né, que o município adota. Nós vimos recentemente nas Olimpíadas que os projetos sociais eles são responsáveis por uma grande